Tamo aí, de novo, mais um final de mês, como sempre. E hoje eu vou estar aqui para explicar para vocês um pouquinho da minha história. Eu vou fazer um 2.0 aqui, geralzão. Também é óbvio, dizendo um pouquinho do que eu não falei. Eu não pretendo me estender muito. Eu vou deixar rolando aí de fundo como é que é? Uma time-lapse do desenho que fiz pra capa das músicas. Tem 3 desenhos, dois desenhos de cada eu usei para as capas de música. Tem um terceiro que eu não usei, mas vai estar passando aí de fundo. É isso aí. E nada melhor do que começar pelo início, obviamente. Eu vou falar sobre a base, eu vou falar sobre um elemento muito querido que eu criei, um elemento mágico do meu mundo, a situação externa do mundo, do globo, desse lugar que chamamos de Terra, e o núcleo dramático, o núcleo principal da história, sobre o que é. De início, então, falaremos sobre a base conceitual da história. A narrativa gira em torno de uma antiga base militar subterrânea, que depois de ser reativada, ela passa a ser conhecida como a Ordem. Não essa ordem. Originalmente, ela foi criada para estudar esse elemento misterioso, o Ethereum, que mais tarde é chamada de Éter. A base, ela lentamente se transforma em uma sociedade completa, sofisticada e isolada do mundo exterior. Anos, décadas se passam dentro da base, enquanto novos setores são descobertos, o Ethereum é estudado e parcialmente compreendido. A função da base muda de um laboratório de pesquisas para algo mais social. E dentro dessa base surge uma cultura própria, complexa, quase utópica. Tá, mas o que é esse elemento? O que é o Ethereum? Esse elemento exótico, ele vem de cadáveres ou lugares de grande conflito. É um cristal normalmente pequeno, mas ele é capaz de crescer. Sabe quando você vai à praia e sua mão ou seu pé fica cheio de areia? Então, é como isso. São pequenos grãozinhos de cristais que crescem nos corpos dos cadáveres jogados às traças. E como eu disse anteriormente, ele tem a capacidade de crescer. Então ele tem a sua forma mais minúscula, que são esses pequenos cristais. Uma forma um pouco maior, que é quando os cristais passam ali do tamanho de um dedo. E os grandes cristais, que podem chegar ao tamanho de um tórax ou de um corpo de um ser humano. As suas formas menores, eles são inofensivas quase. O que você vai sentir é um leve formigamento se tiver contato físico. Já quando ele cresce, ele pode soltar gases. É um gás que é chamado de gás etérico. E essa nuvem de gás que se forma em volta desse cristal, ela pode produzir raios, eletricidade. Agora, os maiores cristais, esses são um problema, porque eles geram o que é chamado de a fênix do inferno, uma chama etérica rosa que carboniza tudo, queima até a água, produz cortinas de fumaça globalmente visíveis e avança de forma lenta e inevitável. É como se o fogo tirasse do bolso um pouquinho de óleo e derramasse na sua frente para continuar se espalhando. É algo que não para, é algo que não morre, algo que não se apaga. Pera, tempo. Falei que os cristais surgem de corpos, certo? De cadáveres jogados ao ar, mas por que caralhos? Como caralhos isso aconteceu? Como que isso veio acontecer? O que aconteceu com o planeta Terra para chegar a esse ponto? Então, acontece o seguinte. Teve um grande eu acho que eu não posso falar essa palavra aqui. Teve uma grande caracismo. Quem entendeu. E desse coisa aí, meio que surgiram os primeiros cristais. Algumas pessoas viram, mas ignoraram completamente, porque foda-se. Mas já outras pessoas acharam intrigante, porque não é normal, certo? É anômalo.
O governo estava atrás disso, simplesmente para esconder do povo, enquanto outros buscavam entender como que aquilo aconteceu. E adivinha, surgiram pessoas mais loucas do que os caras que cometeram essa racismo e decidiram replicar exatamente o que foi feito. Sim, aconteceu 2 vezes, só que uma de forma totalmente intencional, gerando assim de novo aqueles pequenos cristais, podendo ser assim estudados de uma vez. Só que obviamente isso saiu do controle e gerou a primeira fênix do inferno. Gerou uma pequena chama que não se apagava. O resultado, eles acharam uma solução. Fizeram um gigantesco buraco perto daquele fogo, porque ele não parava de se alastrar, e jogaram tudo. Jogaram tudo que tava queimando dentro daquele buraco e tamparam o buraco. Aquietou o fogo? Bom, eles não viram mais o fogo, então resolvido. Mas óbvio que não ia parar por aí. O governo, ele entendeu o que esse cristal faz e ele sabia que era inevitável. Ele viu o fogo tomar tudo. Então aqueles carinhas de maior poder e força aquisitiva tiveram uma gigantesca e brilhante ideia. Vamos dar no pezão daqui. Eles pegaram foguetes e zarparam da Terra, simplesmente porque uma hora ou outra tudo ia ser tomado. Foi assim, 1 a 1 foi saindo. Obviamente não assim, não um atrás do outro, mas todo mundo foi. Grandes líderes fugiram para o espaço. Os governos caíram, a violência generalizada tomou o planeta. Grupos se formaram, comunidades, clãs, terroristas e todos os istas que se pode imaginar. Enquanto isso, a Ordem, essa base que foi criada muito antes desse caos, é um dos últimos lugares realmente estáveis da espécie humana. Enquanto o mundo queima lá fora e tenta estudar de forma muito grosseira o que são esses cristais, a Ordem está formando uma sociedade sofisticada em busca de pesquisas realmente eficientes. Agora que a base da história já foi mostrada não, foi falada, chegou na hora de dizer o núcleo dramático. Vai ser uma história sobre... Essa história que eu tô criando é uma história sobre sobrevivência, ética, medo e ambição. Uma utopia subterrânea construída sobre um estudo proibido. E o desenrolar? 3 irmãos com visões completamente distintas para um futuro da Ordem e da humanidade. E o mundo queimando lá fora, consumido lentamente pela fênix do inferno. Vocês guardem esse vídeo com carinho, porque eu só vou falar disso de novo ano que vem. No final do ano que vem. Agora que a história já foi brevemente mostrada, qual é o rumo que eu quero seguir, eu creio que esse foi o maior spoiler que eu já dei sobre essa série. Embora não tenha muita gente que saiba da existência dela, né? Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre os personagens que já criei. Aqueles 6 personagens: Gal 01, Samuel, Joe 02, Zip 70, Daisa e All, mais conhecido também como Doutor. Sem muita enrolação, vamos falar do nosso primeiro personagem. O primeiro personagem que eu revelei aqui no canal, que foi o Gal. Esse personagem, ele tem uma origem muito engraçada, na verdade, porque o meu grande amigo, que tem um nome gigantescamente parecido, ele pegou um desenho meu do nada e falou: deixa eu assinar aqui. E botou a assinatura dele do lado. Cara, e aquele desenho ficou muito bonito, cara. Daí pra frente, a nossa amizade só cresceu. Tipo, foi algo muito, mas muito foda. E como pequena homenagem, eu decidi colocar essa assinatura em forma de um personagem. Fiz todo o conceito dele, mudei várias e várias vezes o tipo, características, o design, o modelo, até chegar em um consenso. Um gato azul russo. Cara, porque esse gato é muito bonito, cara. Ok, mas tá, beleza, ele é um gato azul russo. Mas por que caralhos ele... Não sei, por que ele parece um furry? Não faz sentido essa porra não. Calma, meu gafanhoto, eu te explico. Esse gato, na verdade, ele é um experimento que parcialmente deu certo. Era pra ser um super soldado, mas ele não pegou tantas características humanas assim. Só fica de pé agora. Eu tô tentando falar o mínimo pra não dar muito sobre o personagem. É isso aí que vocês têm dele, acabou-se. Vamos pro próximo. Segundo personagem que eu trouxe ao canal, Samuel.
Sim, com 2 M's. Samuel. Abreviado também, tá? Sam, com 2 M's. Ele é adulto já, 29 anos, e trabalha na agropecuária local. O cara é muito gente boa, mas ele acabou perdendo a memória aí por algumas coisas que aconteceram. Eu decidi fazer o Sam do jeito que ele é, porque eu tava naquele estereótipo de preciso de tal personagem com tal estilo e vai ser isso daí mesmo. Mas aí depois eu acabei me conformando com isso e saíram resultados legais até. Os 2 personagens que eu mais me inspirei pra fazer o físico do Sam foram 2 policiais em específico. Olha só que engraçado. Juro pra você, toda vez que eu vejo a cena de um desses 2 personagens, eu consigo perfeitamente encaixar o Sam ali. É algo incrível, incrível. Acho que o Sam é um dos personagens com mais carisma que eu já fiz. Óbvio que eu não vou estar dizendo muito mais sobre, porque eu já fiz vídeo falando algumas coisinhas. Eu tô tentando falar o mínimo possível, mas mostrando também. Pra fechar o trio Mocotó, Joe02. Ah, mas você não explicou por que o Gal é 01. O que tem a ver Gal 01 e Joe 02? Simples. Ambos são experimentos. Os experimentos, eles têm um codinome, seguido de uma sequência de letras e depois o número de tentativas. Então, Gal 01 foi a primeira tentativa. Deu certo. Se eles tentarem a mesma forma, será Gal 02. Entendeu a lógica? É isso daí. E Joe 02 foi o segundo experimento, feito de uma mesma forma. Então, o primeiro foi feito, deu alguma coisinha ali e foi a segunda tentativa. Por isso o 02. E o Joe, ele é um ex-militar. Só que agora ele é um segurança. Pelo menos ele é o melhor segurança de todos. Não vou mentir, eu me inspirei um pouquinho em Brawl Stars pra fazer o Joe. O que tem a ver? Ah, meu amigo, Larry and Lori, né, mano? Quem joga aí Brawl Stars sabe que eles são seguranças do Star Park. Eu não sei o quão grandioso isso é. Só tem os 2 como policiais ali dentro. É um lugar gigantesco, é uma ilha gigantesca. Então, tipo assim, os caras são no mínimo muito foda. Mas eu falei uma coisinha, né? O trio Mocotó. O que é esse trio Mocotó, mano? Não é tão difícil assim não, galera. É porque os 3 são amigos, mano, e formam o trio Mocotó. Passando agora por um personagem que... Mano, eu diria que esse é o personagem que mais teve mudanças. Zip 70. Sim, ó, eu falei que os números são as tentativas, né? Olha, é um númerozinho grande. Vai vendo, vai vendo. E a Zip, ela é uma zibelina, como todas as outras. Porém, com uma predestinação diferente das outras. Como pode ver pelos números, é um experimento que é muito repetido. Logo, ela não é a única zibelina do local. Porém, ela se destaca. Por quê? Ah, meu colega, simples, né, meu colega? Porque ela tem Ethereum na veia. Passando agora pro 5º personagem, Daisa. Uma das personagens que eu dublei da forma mais tosca possível, usando um modificador de voz. É isso. Ai, que vergonha. A Daisa, eu diria que ela é a principal. Ela é quem faz as coisas acontecerem por aqui. Que a Daisa, além de filha do rei, ela é a líder desse grupo inteiro. É a história dela, porque caralhos ela tem esse grupinho que parece estar se reunindo aí pra alguma coisa. Simples. Além de ser filha do rei, ela foi castigada pelo próprio, porque ela perguntava demais, ela questionava demais, tanto a autoridade quanto a própria sociedade, o motivo de tudo ser como é. Obviamente quem tá no poder não gosta desse tipo de coisa, né? Você tá pensando que você vai ficar me questionando? Toma ali então, segura essa. E por último falarei do OWL-X. Esse personagem, ele tem um nome que não tem uma numeração. Simplesmente pelo fato de ser feito, de ter sido criado por um dos cientistas-chefe. Não era só mais um experimento. Ele deu muito certo. Experimento capaz de atender quase todos os requisitos para se tornar um corpo perfeito. O único problema? A instabilidade do Ethereum. Eu tô trocando bastante, né? Ether e Ethereum, mas fiquem tranquilos, os dois são a mesma coisa. Porém, Ethereum é a forma antiga de se falar e Ether é a
forma mais atual de se falar. Disse Ethereum aqui, porque quem criou o conceito de Ether, quem desenvolveu esse outro nome, Ether, foi justamente o UOL, o corujão do bando. Mas não se preocupe, é a mesma coisa com um nome diferente. Chegamos ao fim. Recapitulando, vai ser uma narrativa que gira em torno de uma base militar subterrânea que foi reativada. O propósito dela era estudar esse elemento misterioso, só que acabou se tornando uma grande sociedade complexa. Décadas se passam, o elemento é parcialmente entendido, enquanto o mundo afora queima perante o mesmo. O Ethereum é algo que os seres humanos não compreendem, é algo que foge da realidade, é algo quase divinamente maldoso, enquanto o mundo afora queima pela fênix do inferno. Eu tô devendo parte 2 daquele memezinho que eu fiz no final do vídeo anterior, mas não tem problema não, eu vou continuar devendo pra vocês.